What If ganhou novos episódios, que finalmente vão conectar essa série a Vingadores Guerras Secretas. O que eles estão mostrando que nós não entendemos ainda e por que tomaram as escolhas que tomaram nesses episódios. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loquia, seja muito bem-vindo a esse vídeo onde nós vamos analisar, basicamente desmontar aqui os episódios, uma análise um pouco mais profunda de What If temporada 3, a última temporada. Nesse vídeo aqui vamos cobrir o episódio 3, 4 e 5. Que podem ter sido um pouco decepcionantes por um lado, mas me deixaram com aquela infame pulga atrás da orelha. E o episódio 3 se chama E se o Guardião Vermelho tivesse impedido o Soldado Invernal? Imediatamente eu pensei, um conceito interessantíssimo, o tipo de coisa que poderia ser facilmente encontrada nos quadrinhos originais de What If, que tinham essas propostas de alguma coisa acontecer diferente, como todo o resto se desenrolaria. Porém, no fim das contas, eu fiquei com a impressão de que não aproveitaram nem de longe assim o potencial que essa história poderia ter. Imagine a realidade dos filmes, onde o Buck matou o pai do Tony Stark. E se o Guardião Vermelho tivesse impedido isso, ele teria vivido a vida dele inteira nos Estados Unidos como um herói? Teríamos um Tony Stark que ainda conviveria com o pai. Como é que seria esse Tony Stark aí? Talvez a própria personalidade dele fosse bem diferente. Afinal, o pai e a mãe dele não teriam sido assassinados e ele não seria um solitário no mundo, que é um dos pilares para a personalidade egocêntrica dele. Desde jovem, ele foi um gênio à frente da própria empresa e um grande herdeiro com responsabilidades nas costas. Quando a gente pensa nesse nível de ramificações que o simples fato do Soldado Invernal ter sido impedido pelo Guardião Vermelho poderiam criar, e nós vemos esse episódio, chega até a ser um pouco decepcionante, porque o que rolou foi que só usaram essa situação inusitada para botar o Guardião Vermelho ao lado do Soldado Invernal em uma fuga que seria digna de um filme de sessão da tarde. Não me leve a mal, tá? Mas eu explico porque essa é a minha opinião. Na verdade, eu já expliquei. Olha o potencial dessa proposta, que não foi tão aproveitada. Assim, no fim das contas, eu curti, eu me diverti com a interação desses dois personagens, mas ficou aquele gostinho amargo na boca e uma impressão que só foi reforçada pelo episódio seguinte, mas comento melhor quando chegar lá. Aqui tudo começa nessa discussão que só crava o Guardião Vermelho como um personagem inteiramente cômico, a ponto de você até se perguntar como é que a União Soviética escolheu ele para receber o soro de super soldado. Nós vimos esse personagem lá no filme da Viúva Negra com esse comportamento assim meio fanfarrão, mas provavelmente porque ele era um super soldado lá no filme da Viúva Negra que foi deixado de lado por muito tempo. Então tudo que ele tinha era glória do passado, já que ele passou anos e anos sem fazer nada. Aqui, em teoria, ele ainda estaria na ativa, o que deixa a grande questão aí, de que talvez ele tenha sido um grande bobalhão desde sempre. E é também um comentário político, crítico aí da Marvel, considerando que é uma produção americana, né, retratando um representante da União Soviética como um grande bobalhão. Faz sentido pensar, né, que é assim que os Estados Unidos enxergam a União Soviética, que existiu como um grande rival deles na Guerra Fria. E eu não tô aqui tecendo nenhuma opinião minha, tá? É só uma observação sobre os elementos do episódio em si. Até porque esse comentário zoando o comunismo e tudo mais se desenrola durante o episódio inteiro. O Guardião Vermelho querendo doutrinar todo mundo no comunismo o tempo todo, e até o Soldado Invernal, que é um soldado americano que sofreu lavagem cerebral, faz uma piada dizendo que, pô, o Guardião Vermelho, desse jeito, tentando converter todo mundo e tal, ele sofreu mais lavagem cerebral do que o próprio Soldado Invernal. Esse comentário é bem claro no episódio todo. Então temos a luta dos dois e o Guardião Vermelho foge junto com o Soldado Invernal numa situação em que mostra pra gente como o Soldado Invernal, mesmo seguindo os comandos da União Soviética, continua tendo consciência, pensando, falando, fazendo piada, que é o tipo de coisa que os filmes não demonstraram muito, né? Ele, quando estava seguindo uma diretriz, uma ordem, agia feito um robô, basicamente. Quem aparece aqui como um agente da SHIELD é o Bill Foster.
nós vimos o Bill Foster no filme Homem-Formiga e a Vespa 2, interpretado pelo Lawrence Fishburne, que tinha uma dinâmica assim, amigo, rival com o Hank Pym, e era mencionado como o Golias, né? Bom, aqui ele de fato está no seu auge, né? Anos 90, e usa a roupa do Golias muitas vezes. Toda essa fuga do Guardião junto com o Soldado Invernal me fez até pensar, pô, será que vão montar uma nova dupla dinâmica, assim? O Bucky era um companheiro inseparável do Capitão América na Segunda Guerra, e se nos tempos atuais isso acontecesse com o Guardião Vermelho? Isso ia ser muito interessante de assistir, ainda mais pensando em um momento em que o Capitão América poderia ser descongelado, reencontrar com o Bucky e rolar aquela disputa, né? Pô, de quem que o Bucky é o melhor amigo, do Capitão América ou do Guardião Vermelho? Esse tipo de dinâmica, durante missões e tal, poderia ser muito divertido de assistir. Mas o episódio nunca chegou a isso, e esse universo aqui possivelmente nem será revisitado mais, pelo menos sou eu chutando. Esse momento em que o Guardião Vermelho e o Bucky encontram esse informante e descobrem que ele é capitalista é um outro ponto onde fica muito claro o comentário político desse episódio. Até chegarmos aqui no ápice, onde o Soldado Invernal resiste ao controle mental e sai pronto para lutar contra a galera lá da Sala Vermelha, ao lado dele como uma equipe. Esse parece um bom prólogo para uma história, né? Só que a gente sabe que o Arif, cada episódio é uma parada diferente, né? Então, o que é isso? Esse episódio inteiro parece ser só o começo de uma coisa, uma ideia, que não foi muito pra frente, já que logo em seguida nós vemos que o Soldado Invernal voltou para a Sala Vermelha, ou seja, não adiantou nada ele ter resistido, ele ter lutado contra os outros, no fim ele foi parar no mesmo lugar, enquanto o Guardião Vermelho, esse sim, conseguiu fugir e levar uma vida normal, entre aspas, até chegar o momento de se unir aos Vingadores até. E só para relembrar, esse momento do filme dos Vingadores rolou em 2012, enquanto os acontecimentos desse episódio são nos anos 90, né? O tentativa de assassinato dos pais do Howard Stark, dos pais do Tony Stark, na verdade, foi em 16 de dezembro de 1991. Então o Guardião Vermelho ficou aí mais de 20 anos escondido e, pô, ele nunca foi procurar o amigo que voltou lá para a Sala Vermelha? Eu achei meio estranho, assim, o conceito inicial bacana, mas o desenrolar desse episódio deixou bastante a desejar, até porque o Golias está aqui agindo na SHIELD e nós não temos mais nenhum contexto para ele. Foi tudo construído para acompanharmos essa aventura de dois parceiros se conhecendo e fazendo piada. E é aí que nós entramos no episódio 4. E se o Howard o Pato se casasse? Ele já começa aqui com esse visual de filmagem dos anos 90, porque parece uma filmagem de videocassete. E presenciamos o nascimento do filho do Howard com a Darcy, que é aquela amiga da Jane Foster, e eles dão vida a um ovo. De repente a mulher virou um ornitorrinco, porque colocou um ovo e do ovo vai nascer o filho. E gente, esse é possivelmente um dos episódios mais bizarros de toda a série What If, que junto com o episódio anterior e alguns outros episódios de temporadas passadas me fazem acreditar que os roteiristas da série What If não estão pensando tanto no tipo de realidade alternativa que fãs dos quadrinhos curtiriam. Eles pensam em fazer piada com o universo como se fosse uma sketch do Saturday Night Live. Sabe o programa americano que o Rafinha Bastos tentou até trazer aqui para o Brasil, onde comediantes e artistas famosos encenam em situações engraçadas, muitas vezes no improviso, porque o conceito do programa é ser ao vivo, sobre temas em alta. Então assim, eles devem ter pensado, vamos pegar essa ideia de misturar qualquer coisa no universo de filmes da Marvel e fazer comédia com isso. Parece que é esse o conceito de vários desses episódios. E não é à toa que vários fãs dos quadrinhos ficam decepcionados com a série. Eu particularmente gosto, eu dou risada de vários momentos, vários episódios, mas é triste não poder esperar muito dessa série que, pô, tem tanta possibilidade, tanta possibilidade. E aí, outra coisa bizarríssima desse episódio do Howard o Pato com a Darcy é que ele é uma continuação do episódio da primeira temporada do Thor Baladeiro. O episódio que muita gente não gostou. Eles pega esse episódio aqui, que a galera não curtiu lá na primeira temporada, e vamos fazer uma continuação pra ele? Vamos! Como foi a reunião onde eles tomaram essa decisão? Mas aqui, cá entre nós, alguns conceitos apresentados aqui nesse episódio são interessantíssimos.
Por mim, Miguel Loquia, pô, se eles tivessem decidido fazer a continuação daquele episódio, só que numa outra direção, poderia ser muito interessante, porque eles introduziram um conceito de que a Terra, por conta das baladas do Thor, virou quase que um point da galáxia. Então assim, é a Terra alternativa com tecnologia do espaço sideral. Imagina nesse contexto aí, aparecer os Vingadores. Pô, o Tony Stark dessa realidade, ele teria uma armadura de Homem de Ferro muito mais avançada. E o Hulk, como o Hulk seria? Será que ainda rolaria os testes com radiação gama? Olha o tipo de história que daria para contar com essas possibilidades. Mas nós tivemos um casal muito bizarro, que eu fico pensando como é que eles acasalam. Não devia, mas fico o tempo todo pensando, peraí, é um pato e uma moça. Como? Ok. E aí vemos eles cuidando de um ovo. Depois desse ponto, quando você pensa, esses episódios são só para fazer humor, se desliga e vai na onda. A Terra ter virado um point intergaláctico só virou uma oportunidade de introduzirem personagens que nunca se encontrariam, como o Grão-Mestre, né, que mandou um convite para o casal e o ovo se juntarem ao seu banquete, que acaba se revelando o banquete do próprio ovo deles. E essa frase ficou bem estranha, um banquete do ovo deles. Mas é a realidade, ok? Um dos pequenos detalhes que eu achei bem interessante foi o fato do Howard ter um celular. E o celular do Google Translator ali já está atualizado para idioma alienígena. Do nada o Yondo aparece também buscando o ovo. A SHIELD entra em contato com eles. E é aqui que já rola um embaralhamento nessa linha do tempo. Por quê? Quem tá ali junto com o Nick Fury é o Agente Coulson, que morreu na linha do tempo dos filmes em 2012 durante os acontecimentos de Vingadores 1. Porém, o bebê da Darcy e do Howard, o ovo, nasceu durante a Convergência. Por isso que ele é especial e tal, mas a Convergência foi uma parada que rolou durante os acontecimentos do filme Thor 2, onde todos os reinos foram se interligando e tudo mais, um evento bizarro. E isso rolou depois de Vingadores 1, o que já indica que os acontecimentos do filme Vingadores não se desenrolaram definitivamente, como aconteceram nos filmes nesse universo. Então, pô, como é que foram os acontecimentos dos Vingadores aí? Talvez alguns heróis nem tenham surgido, até porque o Loki que existe nesse universo é brother, é de boa. Talvez os Vingadores nem tenham se reunido, mas é fato que, eventualmente, eles precisariam se reunir, já que o Thanos está atrás das Joias do Infinito, e invariavelmente a Joia do Espaço, que é o Tesseract, estaria ali na Terra. Interessante ver como, de acordo com os acontecimentos do primeiro filme do Doutor Estranho, o Caecilius está atrás do Dormammu, do poder do Dormammu e da Dimensão Sombria. Mas por conta da Terra ter se tornado um planeta aberto para a galáxia, ele tem estratégias melhores para atrair o Dormammu, no caso usando o ovo. Isso aí é uma coisa interessante e demonstra como esse fato da Terra ser aberta para a galáxia, pô, isso de fato muda a história de vários dos personagens. Mas a gente se pergunta, cadê a anciã aí protegendo eles, lutando contra o Caecilius, talvez antes mesmo do Doutor Estranho ter surgido? Cadê o Thor lutando contra os Zeus? É como se os vilões fossem explorados, aparecendo nesse episódio, mas os heróis, não, nada. Só a SHIELD mesmo, com os Skrulls trabalhando como agentes e uma tecnologia mais avançada. Cadê o protocolo Vingadores? Mas é óbvio que essa ausência de heróis no episódio é proposital, é para criar esse senso de desespero nos personagens. A Darcy e o Howard são indefesos, e eles têm que lutar contra Deus e o mundo para proteger o seu filho. Apesar das oportunidades perdidas, esse episódio tem uma mensagem, sim, muito, mas muito legal. A mensagem de que você pode amar uma pessoa inesperada. O clássico amor é cego, sabe? Também a mensagem de que os pais fariam de tudo para proteger os seus filhos. Mas a real é que no fim das contas é a maternidade e a paternidade. É o fato de ter o filho ali que salva os pais, dando um novo significado para eles. E essa é uma mensagem muito bonita. Não tem como negar, não tem. Mas no fim das contas, a gente acaba com outro personagem overpower. E aí você pergunta, ô Loquia, que personagem é essa nos quadrinhos? Eu te conto, nos quadrinhos ela é ninguém. A Birdie, que é a filha dos dois personagens aí, não existe nas HQs e é mais uma personagem original da série What If. Assim como foi a Kahori,
na temporada anterior. E não coincidentemente, nos trailers já foi revelado que a Birdie aparentemente vai aparecer no final. Temos aqui a Kahori ao lado da Capitã Carter, que é uma personagem não é exclusiva dessa série animada, não foi criada nessa série animada, porém, sem dúvidas, ganhou um destaque absurdo nela. E estão ao lado dessa moça aqui com asas, que até na análise do trailer eu não sabia quem era ela, mas agora parece ser fácil adivinhar, que é a Birdie. Ultra mega poderosa também. Parece que a Marvel tá com esse hábito de criar personagens exclusivos nas séries do Disney Plus, nas animações do Disney Plus, que são ultra poderosos. Por quê? Porque aí depois fica sem saber o que fazer com esses personagens, porque personagem ultra poderoso é muito difícil de se trabalhar. E eis que chegamos no episódio 5, que adivinha? Apresenta outra personagem ultra poderosa. Mas se você tá curtindo o vídeo, se inscreve no canal aí para fazer parte da família Lokia. Se você já me acompanha aqui, pô, deixa o like para dar uma força. Vou voltar aqui com outro vídeo falando dos episódios finais e fazendo meu balanço da temporada e da série, né? Já que essa temporada é a última de What If. E vai comentando aí as suas opiniões sobre esses episódios pra gente trocar essa ideia. Muito obrigado pela sua companhia fenomenal, vamos continuar. E esse é outro conceito maneiríssimo. Quando eu li o título, eu pensei, imagina, a emergência é o evento do Celestial surgindo do centro da Terra, que foi impedido pelos Eternos, no filme dos Eternos, ou seja, mais um episódio aqui que cita os acontecimentos do filme Eternos, o que é bem maneiro. Porém, caso a Terra tivesse sido destruída na emergência, olha a situação da Terra. Imagina o que aconteceria com a humanidade. Pô, humanidade sem planeta, espalhada pelo espaço, talvez, em outros planetas, assim como os heróis, que talvez poderiam estar tentando se reunir para juntar a humanidade em um novo planeta, uma Terra 2. Olha que conceito maneiro, assim, só pensando de primeira, olhando o título. Mas no fim das contas, nada disso aconteceu aqui. Nós vimos o planeta ser destruído desse jeito. Mas a história se desenrola simplesmente no que é um futuro pós-apocalíptico. Peraí, gente. O planeta foi destroçado e a galera ainda tá morando no planeta normalmente, no fragmento do planeta, como se fosse um planeta normal. Não é a mesma coisa que viver tipo em um cinturão de asteroides, sabe? Esses lugares onde tem cidades aqui que mostra no episódio. Olha só isso, pô, tem atmosfera, o planeta tá destruído, não é pra ter isso. E aí você pensa, ah, Loki, para de ser chato. Para de ser chato, ok. Mas já sentimos, né? Novamente, pô, ideia interessante, oportunidades para muitas coisas, mas não foram tão bem aproveitadas. Estamos aqui, então, em um universo pós-apocalíptico onde o Quentin Beck tomou conta da tecnologia do Homem de Ferro. Quentin Beck é um mistério, foi o vilão de Homem-Aranha Longe de Casa e era um rival conhecido do Tony Stark. Porém, vem a pergunta, cadê o Tony Stark? Cadê os Vingadores dessa realidade? Cadê os outros heróis? Em vez disso, essa é uma história que segue vários personagens secundários sem nenhum motivo aparente. Talvez só para ser uma história que seja atualizada com a fase 4 do universo cinematográfico da Marvel. Porque aparece aí a Sharon Carter como mercadora do poder, como ela foi apresentada lá na série Falcão e Soldado Invernal, contrabandeando um micro-ondas para Riri Williams. A própria Riri Williams é uma personagem que foi apresentada em Pantera Negra 2, Wakanda para sempre, e tem sua própria série para estrear em 2025. Provavelmente, quando começaram a desenvolver esse episódio aí, a série dela tivesse para estrear antes, porque a série da Coração de Ferro já tá pronta há algum bom tempo, né? Só adiaram a estreia. E a Resistência é formada pelo Wong e a tia do Shang-Chi. Assim, tenho dois comentários sobre isso. Primeiro, é muito legal ver esses personagens aqui na animação, tudo bem, mas eu me questiono um pouco por que essas escolhas. O Wong, que é interpretado pelo Benedict Wong, nos filmes, ele aparece mais que o Doutor Estranho recentemente, né, nas séries da Marvel no Disney Plus, muito provavelmente, tá, por conta de cachê, sabe? O ator Benedict Wong é mais barato do que o Benedict Cumberbatch, que é o Doutor Estranho. Mas quando você pensa em feiticeiro, você pensa em Doutor Estranho, não no Wong. Então por que não é o Doutor Estranho aí nessa história? Da mesma forma, por que não é o Shang-Chi aí no lugar da tia dele? Só pra você se recordar aí quem é a tia dele nos filmes, é essa aqui, que fica lá em Talô, que é o reino escondido,
que apareceu no filme do Shang-Chi. Como é e por que que ela veio parar na Terra agindo como parte da resistência, sabe? Essa história não foi contada, mas eu tenho uma teoria do motivo disso. Seria a Marvel tentando nos empurrar, vamos dizer assim, apresentar mais, dar mais espaço de tela para esses personagens que foram introduzidos da fase 4 em diante. Mas assim, pô, o Wong quebra essa lógica um pouco, né? O Wong estava desde as fases anteriores e o Doutor Estranho continua na fase seguinte. E o Shang-Chi é importante, é o protagonista do filme, por que não ele? Enfim, a impressão que dá é que não quiseram colocar outros heróis nesse episódio para não tirar o protagonismo da própria Riri Williams, né? Por que que os outros heróis não salvaram um dia e foi sim a Riri Williams? Porque não tem outro herói aí aparecendo e a gente nem sabe muito bem por quê. Só foram mortos e é isso, não explicam muito. Agora, uma coisa que eu gostei muito demais nesse episódio foi o Visão Branco como ameaça. E que ameaça, hein? Essa armadura improvisada que a Riri Williams usa no início do episódio parece a mesma armadura improvisada que ela apareceu usando em Pantera Negra 2 Wakanda para Sempre. E que talvez ela volte a aparecer usando na sua própria série. E o senso de desespero que isso passa é enorme, porque os sentinelas aqui, aliás, poderiam ser sentinelas, né, dos X-Men, mas são os Sentinelas de Ferro, né? A Legião de Ferro, que aqui é a Federação de Ferro. Em Vingadores Era de Ultron, o Tony Stark aparece usando esses robôs, né? Como se fossem drones de Homem de Ferro para ajudar os Vingadores. E depois o Ultron domina esses robôs aí e tornam ele sua força de ataque, basicamente, o seu exército. É uma pena ver que pouquíssimo dessa história toda, o que aconteceu com esses personagens todos, pouquíssimo disso, praticamente nada foi mostrado nessa história aí. Cadê o Ultron? Enfim. Por fim, temos um Quentin Beck mistério ultra poderoso, já que incluiu em si mesmo a tecnologia de criar ilusões. Lá no filme Homem-Aranha Sem Volta para Casa, ele conseguia fazer isso através de drones que ele comandava. Aqui ele faz isso em um nível de nanotecnologia, o que torna ele de fato mais um desses personagens ultra poderosos desenvolvidos em What If. Todas essas cenas do Visão como uma ameaça, invadindo ali inclusive a base da resistência, nossa, isso me deixa ansiosíssimo para ver a série do Visão Branco, que está sendo produzida aí para os anos seguintes. Nós só vimos o Visão como um vilão no episódio final de WandaVision, e possivelmente na série dele ele vai ter voltado a ser bom, ou pelo menos não ser tão cruel. Então a única chance que nós vamos ter de ver o Visão vilão usando todas suas capacidades para destruir os outros provavelmente é aqui, nesse episódio. E aliás, a existência do Visão Branco aí nessa história conta um pouquinho do que aconteceu no passado. Afinal, o Visão Branco na série WandaVision só surgiu depois que o Visão tradicional foi morto pelo Thanos, inclusive, e depois foi reconstruído pela Espada, que é uma organização governamental. Então, para o Visão Branco existir aí, possivelmente ele foi morto também em alguma batalha, em algum momento, e reconstruído, talvez reconstruído pelo próprio Mistério Quentin Beck. Nesse momento da luta aqui, o Wong ativa essas armaduras que me lembraram imediatamente as armaduras que o Doutor Estranho Supremo ativou lá nos episódios finais da primeira temporada. São armaduras místicas assim para darem uma resistência, uma força, uma capacidade além do comum aos guerreiros que recebem ela. E lógico, porque sem isso nenhum deles teria a menor chance contra o Visão Branco. Aliás, com isso não tiveram chances, né? Imagina sem. E nós temos todo esse plano da resistência aí da Riri Williams para tentar vencer o Mistério como a grande ameaça do episódio. Me pergunto onde estão os Eternos nessa história. Será que eles foram vilões que permitiram que a Terra fosse destruída pelo Celestial nascendo? No fim das contas, nós temos o surgimento de mais uma personagem ultra poderosa, né? A Riri Williams, com uma armadura feita do próprio Visão. E eu achei que os poderes desse Mistério foram muito bem usados aqui, enganando a Riri Williams com ilusões o tempo todo, da mesma forma que ele fez com o Homem-Aranha lá em Homem-Aranha Longe de Casa. Só que diferente do filme do Homem-Aranha, onde o Peter Parker conseguiu um ponto fraco do Quentin Beck, aqui a Riri Williams, em teoria, não teria, porque o cara controla uma tecnologia absurda.
que ainda era capaz de absorver a tecnologia dela. O que salvou o dia aqui foi o que em storytelling se chama de Deus Ex Machina, ou seja, uma solução vinda do nada. E a solução é, se ele suga ela, ela pode sugar ele também, o que a princípio faz sentido. Mas vale lembrar que toda a tecnologia ali, inclusive a tecnologia do Visão Branco que ela estava usando, era muito bem conhecida do Quentin Beck. Então ele obviamente tinha a vantagem. Porém, o Vigia interferiu. E a sensação que eu fiquei é que essa é, na real, a verdadeira história que esse episódio queria contar. Esquece negócio de Riri Williams, esquece do planeta destruído, são só conceitos que foram aproveitados aqui, ou melhor, foram usados e não tão bem aproveitados. Porque apesar de ter coisas muito boas, essa ideia da Terra ter sido destruída poderia levar para todo um outro caminho, mas no fim das contas não fez diferença, né? Se fosse um simples futuro pós-apocalíptico, a história poderia se desenvolver do mesmo jeito. Mas esse aqui é um daqueles episódios que vai levar para a grande reviravolta do fim da temporada. O grande crossover, melhor dizendo. Já que, quando interfere, o Vigia quebra o seu voto de não interferir mais uma vez. Só que dessa vez outros vigias percebem. E para quem ficou confuso, esse vigia que acompanha os episódios e tudo mais se chama Uatu. Ele é um integrante de uma raça que se chama Vigias. Uma raça mega avançada que decidiu não interferir no multiverso e apenas observá-lo. Portanto, me parece que além de introduzir outra personagem ultra poderosa, esse episódio aqui também é o primeiro passo para encerrar a série What If em um acontecimento colossal. Essa pode ser a chance da história de What If se conectar com a saga do multiverso de vez. E eu sei, a Capitã Carter que apareceu, foi destaque, né, nas outras temporadas de What If, já apareceu em live action no filme Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Mas não era a mesma Capitã Carter. Era outra. Agora, nós sabemos que os filmes estão se encaminhando para a conclusão da saga do multiverso, com Vingadores Doomsday e Vingadores Guerras Secretas chegando aí. E esses filmes devem lidar com uma espécie de crise no multiverso. Será que os acontecimentos dessa temporada podem se conectar com a crise que os Vingadores nos filmes vão enfrentar? No mínimo, eu acho que valeria ter a participação de algum desses personagens nos filmes. Mas comenta aí o que você achou desses 3 episódios, vamos trocar essa ideia. E depois do fim da série eu vou vir com um vídeo aqui sobre os 3 episódios finais pra gente conversar também. Muito obrigado pela sua companhia fenomenal. Sou Miguel Loki, aqui tem outros conteúdos para você assistir e a gente se vê na próxima.